Abra sua Bíblia, se você tem ela em mãos. Caso você tenha no seu aplicativo de celular, abra também a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com vocês este texto e também uma reflexão à luz da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso número 20. E para esta noite eu quero abordar junto com você o tema: a crucificação do Natal. Jesus é o verdadeiro presente. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus: Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles a quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo havia anunciado. Amém, queridos? Falar em crucificação do Natal parece um pouco estranho, afinal nós estamos no tempo do nascimento de Jesus. Mas a ideia de crucificação do Natal é justamente para a gente refletir no tempo e no ambiente e como nós estamos vendo o Natal cada vez mais diminuindo do verdadeiro propósito, do verdadeiro sentido. O teatro que nós vimos agora há pouco apontou justamente para isso, aquilo que não é o verdadeiro Natal e aquilo que realmente é o verdadeiro Natal. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós vivemos uma crescente preocupação, assim podemos dizer. Preocupação com o quê? Com a comercialização do Natal. Hoje eu fui até o Paraguai para comprar umas câmeras de monitoramento. Na Vila Porta estava impossível estacionar o carro a menos de 2 km da Ponte da Amizade. Lá no Paraguai, as lojas, as ruas também daquele jeito que vocês conhecem. Ou seja, as pessoas em busca de presentes, de algo para presentear. Isso reflete muito bem a comercialização do Natal. As pessoas, elas estão cada vez mais preocupadas. Preocupadas com o quê? Com os presentes, do que com o verdadeiro significado desta data. As pessoas estão preocupadas com o que comprar, o que dar, o que ganhar nesse período. Essa mudança sempre vai acabar. E a cada ano isso se intensifica ainda mais, pelo menos na minha percepção, obscurecendo o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado do nascimento de Jesus Cristo. Parece estranho a gente falar de crucificação nesse período em que nós celebramos justamente o nascimento de Jesus. Porém, o que nós vemos hoje é justamente a morte daquele chamado espírito natalino. Nessa época, esse termo ele aparece, o espírito de Natal, o espírito natalino, aquele sentimento, aquela sensação. O que é a morte do espírito natalino? É justamente, ou nada mais do que a morte, a crucificação do verdadeiro Natal.
Não sei quanto aos irmãos ou para você, mas na minha impressão, a cada ano que passa, a expectativa, a cada ano que passa, o sentimento, o desejo de chegar o Natal, parece que está se apagando. Pelo menos a minha percepção é essa. Parece que a cada ano esse sentimento, essa expectativa, aquele desejo do Natal, esse sentimento está se esfriando cada vez mais. Segunda-feira já vai ser Natal e parece que a gente nem está vivendo esse momento tão importante. O Natal já não é mais como antigamente. Muitas coisas estão mudando. Muitas coisas são diferentes. E a possibilidade de as próximas gerações, irmãos, nossos filhos, netos, apostatarem desta data, do verdadeiro sentido, é muito grande. A possibilidade de algumas gerações adiante, Natal ser apenas comércio, apenas presente, e não ter mais Jesus, não ter mais celebração, não ter mais esse aspecto espiritual, está avançando cada vez mais. Mas o que está por trás desse crescente esfriamento quanto ao Natal? O que move isso é, sem dúvida, o intento de apagar da memória do homem a pessoa de Jesus Cristo. Quando se apaga o espírito natalino, ou quando se crucifica o Natal, o que está por trás disso não é a data em si, não é o momento, mas é a pessoa que originou este evento do Natal. Esse esfriamento ele tem um propósito de tirar, de apagar, de aniquilar Jesus desta data e deste momento tão importante. Apagar da memória do homem a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o plano. Apagar da memória do homem a ideia do Messias, do Salvador, e preservar apenas uma data comemorativa, apenas uma data que gira em torno das coisas materiais, não da necessidade espiritual em relação à salvação. Mais do que preservar o espírito natalino, nós como igreja, nós como famílias, nós como cristãos, temos a responsabilidade de preservar, de passar adiante o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado desta data, uma das mais importantes para o cristianismo, para a nossa vida com Deus. Lucas 15, que nós acabamos de ler, destaca aqui a atitude de pastores, que depois de testemunhar o evento celestial do nascimento de Jesus, depois daquela visão dos anjos, eles decidiram ir até Belém, para lá ver em loco o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eles deixaram os seus rebanhos, e esse ato de deixar os rebanhos representa justamente deixar os valores materiais para ir de encontro com o maior de todos os bens, o Salvador que havia nascido. O movimento dos pastores foi deixar os bens materiais, deixar as ovelhas no campo, foram ao encontro do Salvador, do Messias. E hoje o movimento é inverso, as pessoas estão deixando o Messias para ir de encontro aos bens materiais. No contexto atual, a ênfase no comércio de presentes muitas vezes crucifica o verdadeiro propósito do Natal. Essa ênfase no material, no presente, nas comidas, não que isso seja ruim, ganhar presente é bom, quem não gosta de ganhar presente, eu gosto. Comer bem é muito bom, mas Natal não é só e apenas isso, esse não é o propósito, o sentido do Natal. Quando se age assim, se desvia a atenção do nascimento do Salvador para a ênfase excessiva, e aqui está a questão. A ênfase excessiva no consumismo, a ênfase excessiva no materialismo, nessas questões materiais. A reflexão sobre esse fenômeno ressalta a importância de redirecionar o foco para a mensagem central, reconhecendo o valor espiritual, a significância da encarnação de Jesus como o verdadeiro presente divino para mim e para você. Mais do que o que você vai ganhar na noite de amanhã, no domingo, dia de Natal, mais daquilo que a gente vai viver, usufruir, experimentar, degustar, mais do que tudo isso há um bem superior, e esse bem chama-se Jesus Cristo.
O texto que nós acabamos de ler, queridos, a partir do verso 8 ao verso 12, nós vemos aqui o chamado dos pastores. Naquela noite havia alguns pastores, veja o verso 8. Eles estavam nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas, bens materiais. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Eles ficaram com medo. Verso 10, o anjo diz: não tenham medo, eu trago boas notícias, que vão dar grande alegria para todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês vão reconhecer Ele por esse sinal. Vão encontrar o bebê enrolado em faixa de pano, deitado numa manjedoura. Aqui nós vemos então o chamado desses homens, o convite para deixar as questões materiais e ir ao encontro do bem celestial. Os pastores receberam um chamado divino durante a noite para testemunhar o extraordinário nascimento de Jesus. Esse é o convite de Deus para o Natal. Esse é o propósito, testemunharmos o nascimento do Salvador, do Messias. E o triste é, queridos, que em muitos lares, em muitas casas, Jesus ele é apenas um motivo pelo qual tudo acontece, mas ele não é o propósito para o qual tudo está acontecendo. É como se o aniversariante fosse deixado de fora do seu próprio aniversário. Todo mundo dá presente, todo mundo ganha presente, todo mundo se alegra, todo mundo festeja, mas o aniversariante está lá no cantinho, escondido. Quando ele está no cantinho, às vezes ele nem é convidado para entrar dentro da casa. Aqueles pastores tiveram que tomar uma decisão, deixar o rebanho, seus bens materiais, para ir ao encontro do Salvador. Esse é o desafio que nós temos hoje, queridos. Não dar tanta atenção às questões materiais, mas focar no Salvador. O que vai ser mais importante na nossa noite de Natal, amanhã, nessa ceia, nesse momento que as famílias vão estar reunidas? Qual vai ser o foco do dia 25? Jesus vai estar lá? Vai haver na mesa uma cadeira, um prato reservado para Jesus? Ele vai ser convidado para estar conosco nesta noite, nesta celebração? Da mesma forma, nós somos chamados a nos desligar das distrações comerciais que crucificam o Natal e voltar o nosso coração para o verdadeiro presente de Deus, que é Jesus, o Salvador. Nós precisamos tomar essa decisão e ter essa compreensão, porque assim como os pastores foram escolhidos para receber a notícia do Salvador, somos chamados a sermos mensageiros da verdadeira alegria e esperança que é Jesus, o sentido do Natal, o propósito. A questão, queridos, para a gente pensar nesse momento é: estamos nós dispostos a deixar essas questões comerciais e materiais, que muitas vezes ocupam o nosso tempo, tomam a nossa atenção, os nossos recursos? Estamos dispostos a atender o chamado de sermos pregadores das boas novas, de anunciar que chegou Jesus, que há um Salvador, que há um Deus que pode preencher o vazio do coração? Não é um presente, não é uma ceia. Ano após ano, Natal após Natal, as pessoas colocam expectativa na ceia, nos presentes, mas elas se frustram, porque no dia seguinte elas estão vazias, elas estão tristes, elas não sabem o propósito da sua vida, porque focaram justamente na questão material. Os pastores fizeram um movimento inverso. Eles receberam o chamado, deixaram o material e foram ao encontro do Salvador. Verso 13 e verso 14, o texto nos mostra o foco da mensagem celestial. De repente juntou-se uma grande multidão, um deserto celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra àqueles a quem Deus se agrada. Qual que é o foco principal da mensagem de Natal? Paz. Paz é a palavra talvez mais usada nesse período natalino. Mas a grande questão é, meus irmãos, nós vivemos em paz? Existe paz? O mundo está em paz? Não, nós temos duas grandes guerras acontecendo. Nós estamos em paz dentro dos nossos lares? Talvez não, muitas vezes os lares estão em pé de guerra e conflitos. Estamos em paz conosco mesmo? Não, muitas vezes nós estamos em crise existencial. Então o foco da mensagem, que é paz, ela não está presente. E por que ela não está presente? Porque o sentido do Natal, o propósito da paz, aquele que traz paz, não está sendo convidado.
O Isaías, que está aqui no painel, o príncipe da paz. Só haverá paz aonde o príncipe da paz estiver reinando. Ao receber a mensagem celestial, os pastores perceberam a grandiosidade do evento que eles estavam testemunhando. O cântico dos anjos anunciou paz na terra e boa vontade para com os homens. Deus quer isso. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar satisfação, Deus quer te dar contentamento, Deus quer te dar plenitude, Deus quer trazer paz a nós. Mas essa paz, essa plenitude, esse contentamento repousa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que vai trazer paz e satisfação ao coração do homem não são os presentes de Natal, tampouco os bens materiais que são adquiridos nessa época. O que acontece com a maioria dos presentes de natais que recebemos ou que muitas vezes damos para os nossos filhos? Nem uma semana depois, eles já estão lá no canto, na caixa com os outros montes de brinquedos que eles têm lá. Já passou aquela euforia. Muitas vezes nós adultos também vivemos esse mesmo sentimento. Passa essa euforia, passa esse momento e fica o vazio. O efeito trazido pelos presentes passa tão rápido quanto a noite de Natal. Logo tudo é esquecido, o vazio do coração continua e a vida segue com a mesma intensidade, com a mesma tristeza, com as mesmas angústias, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, porque o foco da mensagem de Natal não foi alcançado, o propósito não foi adquirido. Portanto, devemos vigiar, pois o frenesi comercial muitas vezes nos distrai da mensagem celestial. Sinceramente, irmãos queridos, nós estamos muito mais concentrados nessas questões materiais, presentes, compras, ceias, comidas, do que no propósito do Natal. Se nós investíssemos na presença de Jesus todo o tempo que nós investimos na preparação dos alimentos, na compra dos presentes, com certeza a nossa vida seria muito mais significativa diante de Deus. Isso nos leva a esquecer o verdadeiro presente, que é a paz que Jesus traz aos corações, a segurança eterna, a satisfação de estar na presença do Salvador todos os dias do ano. Qual é o problema do Natal? Ele dura muito pouco. Dura um dia, dois, meia semana, nem uma semana, porque daqui a uma semana já tem outro frenesi, já é o Réveillon. Então o Natal já passou, ficou tudo para trás, agora é o Réveillon. E assim as pessoas vão ano após ano. Aquelas doses de ênfase, de frenesi, de alegria, que depois vira frustração. Mas Jesus nos dá alegria, satisfação, 365 ou 366 dias por ano. O verdadeiro sentido do Natal, Jesus traz alegria constante. Nesse Natal, possamos redirecionar o nosso foco para a mensagem divina de amor e paz, rejeitando a crucificação do significado espiritual em prol dos presentes materiais. Qual que é o sentido? Qual que é a mensagem de Natal? É Jesus Cristo. Verso 15 ao verso 20, para finalizar, o testemunho daqueles pastores. Depois que eles foram a Belém, viram um menino, receberam a mensagem. A Bíblia diz, verso 15, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos anunciou. Então eles deixam os rebanhos, vão a Belém. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem o bebê, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Eles proclamaram essa mensagem a todos, aquilo que eles haviam ouvido em relação a Jesus. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria guardava tudo isso no coração, diz o texto, verso 20, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo isso aconteceu como o anjo havia anunciado. Esses pastores agora se tornam testemunhas daquele grande acontecimento. E nós, como igreja, queridos, temos esse desafio de sermos esses testemunhas do evento central do Natal, que é o nascimento de Jesus. Depois de verem o nascido Salvador, eles não conseguiram conter a sua alegria e compartilhar as boas novas por toda parte. Eles foram propagadores daquela boa notícia. Eles saíram contando aos quatro ventos o que eles viram. Não sabemos se eles voltaram para os seus rebanhos ou se deixaram os rebanhos para trás. O fato é que, a partir do encontro com Jesus, os seus bens ficaram em segundo plano.
Quando nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal, os bens, as coisas materiais ficam em segundo, terceiro ou quarto plano na nossa vida. Hoje somos desafiados a testemunhar o verdadeiro significado do Natal, superando as distrações comerciais que buscam crucificar esta celebração. Como será a nossa ceia de Natal amanhã, queridos? O que nós estamos preparando para esse momento com a nossa família? O que você está planejando para aquela noite especial? Qual a ênfase que será dada durante a reunião familiar? Qual vai ser o foco desse momento que nós vamos estar juntos com a família? O ponto alto da ceia será a troca de presentes, a meditação nas Escrituras, o nascimento de Jesus. Qual vai ser o foco central? Nessa noite de Natal, quem vai estar ali? Marta ou Maria? Parafraseando as duas irmãs que receberam Jesus nos seus lares. É preciso que a gente pense sobre isso, meus irmãos. Qual vai ser o foco? Qual vai ser a ênfase? Qual vai ser o sentido central desta ceia, desta noite que nós vamos viver amanhã? Ao invés de nós sermos consumidos pelo consumismo e ficarmos preocupados em dar presente para todos, sejamos portadores da mensagem do verdadeiro presente, convidando outros a se unirem a nós na adoração a Jesus, o Salvador. O melhor presente que você vai dar para uma outra pessoa não é algo material, é oferecer para ele a salvação em Cristo Jesus. E se ele já é salvo, reforçar essa salvação, esse compromisso, esse propósito. Esse é o foco, meus irmãos, da noite de Natal. Para terminar, neste Natal, nós possamos resistir à crucificação da verdadeira essência desta celebração. Não sejamos nós aqueles que vamos pregar um preguinho a mais para crucificar o verdadeiro sentido do Natal. Vamos redescobrir o significado mais profundo por trás dessa data. Aquilo que existe além de presentes, além dessa celebração. Vamos nos concentrar no nascimento do Salvador, compartilhando a mensagem celestial de paz e esperança que o Natal representa. Natal é tempo de paz, Natal é tempo de esperança, Natal é tempo de plenitude espiritual, interior. Quantos estão vazios porque não compreenderam o verdadeiro sentido do Natal? Que a nossa celebração seja uma resposta ao chamado divino, mantendo o foco no verdadeiro presente, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Deus possa nos abençoar como igreja local, como famílias. Que Deus te abençoe como família, em o nome de Jesus. Deus, queremos ser portadores de boas novas. Queremos resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Queremos dar ênfase para o nascimento do Salvador. A reunião, a ceia, presentes, tem a sua finalidade, tem a sua importância, tem o seu papel de aproximar, de unir famílias, amigos, irmãos. Não condenamos totalmente, ó Pai, esse tempo de festa, de ceia, de compartilhar, de trocar presentes. Não somos fariseus nesse sentido de condenar e declarar que tudo isso é pecado mortal. Não. O que nós não queremos é perder a ênfase central, propósito primeiro do Natal. O maior presente, maior alegria, maior satisfação, a essência deste tempo. A família se reúne, a mesa posta, o tempo de congraçamento, isso é bênção, isso aproxima, isso une. Mas não podemos esquecer que, a despeito de tudo isso, existe um Salvador que precisa estar presente nas nossas mesas, nas nossas casas. Um Salvador que precisa estar presente em nossos corações. Um Salvador que precisa trazer a verdadeira paz para esses corações que não encontraram paz em tudo que procuraram. De todas as formas, de todas as maneiras, muitas tentativas ainda estão vazios, porque o que vai preencher esse vazio é o amor de Jesus. Nós, como igreja, possamos proclamar esta mensagem: Jesus é o verdadeiro presente de Natal.
Ele é o único que pode trazer paz, esperança e contentamento, plenitude, alegria, todos os dias do ano e todos os dias da nossa vida. Nos abençoe, Pai, como igreja, como famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém.